Quanto vale uma hora da sua vida? Não em dinheiro, mas em potencial, em que eu posso chamar de vida. Porque existe um ladrão silencioso que anda, vamos dizer assim, roubando esse tempo de você todos os dias. É o famoso copia e cola. É aquela planilha, é aquela tarefa repetitiva que não exige nada da sua inteligência, apenas da sua paciência. E a forma como você lida com esse ladrão, que é chamado ladrão de tempo, ele está definindo nesse exato momento o seu futuro profissional. Porque hoje o mundo ele está se dividindo em dois grupos. De um lado estão os que trocam as suas horas valiosas por essas tarefas repetitivas, que são chamados de operadores. Do outro lado estão os que investem as suas horas para ensinar as máquinas a trabalhar. São também chamados de os arquitetos. A pergunta crucial não é qual grupo tem mais futuro, é qual deles ou qual destes grupos é verdadeiramente livre. Bom, meu nome é Daniel, eu já fui um operador e hoje eu sou eu posso dizer, um arquiteto. Eu vou te mostrar que a ponte para você se tornar livre do trabalho repetitivo é muito mais simples do que você imagina. Só peço para você que você fique nesse vídeo comigo. Sabe, eu sei exatamente o que é essa sensação de estar preso em uma rotina. A minha jornada, ela não começou em uma sala de tecnologia cheia de telas. Não, a minha jornada começou como um office boy na UFMG. Aqui neste canal tem um vídeo onde eu falo sobre isso. Mas a minha mãe, ela era empregada doméstica. O meu pai, ele saiu de casa quando eu tinha 12 anos de idade. A realidade, ela era dura. O trabalho, ele era manual, era repetitivo. Eu era a máquina que fazia o quê? As coisas acontecerem. Anos depois, já como dono da minha empresa de tecnologia, eu vivi um momento que mudou tudo. Em 2017, antes da pandemia, eu decidi migrar toda a minha equipe, que era mais de 50 pessoas, para o formato home office. Foi uma loucura naquela época. Ninguém na região, ninguém no meu segmento fazia esse tipo de mudança. E foi ali, organizando processos, ferramentas. Eu precisava pensar em tudo para que tudo funcionasse à distância. E foi naquele momento que a ficha caiu de verdade. Eu percebi que a maioria das pessoas, inclusive eu no passado, as pessoas não têm medo da tecnologia. Elas têm medo de ficarem para trás. Medo de não darem conta de fazer, conta de absorver um trabalho, conseguir fazer uma determinada tarefa. Mas a verdade que eu descobri era outra. A tecnologia, ela não é uma vilã. Ela é uma ferramenta que é capaz de nos libertar para nós sermos o quê? Mais humanos. Essa é a verdade. E quando falo em tecnologia, eu falo de inteligência artificial. E eu sei o que você pensa quando fala sobre IA. Talvez você pense em robô, você pense em filmes de ficção científica, mas por um momento, esqueça Hollywood por um instante. A IA, ela é muito mais simples e presente do que você imagina. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você pede uma música para a Alexa ou para o Google? Isso é inteligência artificial. Sabe quando você usa um aplicativo, Google Maps, o Waze, para você fugir de um trânsito? Isso é inteligência artificial. Você já recebeu lá sugestões de filmes, por exemplo, da Netflix, e aí você viu, nossa, era exatamente esse filme que eu queria ver. Parabéns, você é um usuário experiente de inteligência artificial. A IA, inteligência artificial, é basicamente ensinar uma máquina a entender, aprender e tomar uma decisão. Então, olha, entende, aprende, toma uma decisão. É quando, como você diz lá, ok Google, e ele entende a sua voz e busca uma informação. Isso não tem nada de assustador, isso é inteligência artificial, isso é tecnologia. O verdadeiro poder, ele não está em apenas usar essas ferramentas, mas em você aprender a criar coisas com essas ferramentas. E aí entra a parceira perfeita da inteligência artificial. É o que eu chamo de automação. Pense nela como você ensinar os seus filhos, eu tenho 2 filhas, ensinar a sua filha a escovar os dentes. No começo, você mostra o passo a passo. Ó, filha, pega na escova desse jeito, coloca a pasta, faz esse movimento. Depois de um tempo, ela começa a fazer isso sozinho. E ela faz isso todos os dias. Automação é isso. É você dar uma regra para um computador, para um sistema, e ele então passa a executar isso diariamente. É como quando você configura o débito automático no seu banco para poder pagar uma conta automática no todo dia 15. Você automatizou uma tarefa financeira e ela se repete mês a mês. Isso é chamado de automação. Agora, imagina você unir as duas coisas.
Inteligência artificial sem automação é como um cérebro brilhante sem os braços para poder agir. E a automação sem inteligência artificial é como um robô muito forte, mas é burro. Ele trava se algo sair do roteiro. Mas quando você junta inteligência artificial, que é o cérebro, com a automação, que são os braços, você cria um verdadeiro, posso dizer, um assistente digital perfeito. Um funcionário que vai entender o que precisa ser feito, vai se adaptar às pequenas mudanças que precisarem acontecer e, mais do que isso, vai trabalhar para você 24 horas por dia, sem reclamar, sem descansar, sem atestado médico, sem pedir folga, sem férias. Foi isso que eu fiz na minha empresa, sabe? Eu automatizei processos, automatizei relatórios, automatizei envio de e-mails, automatizei processos de backup, preenchimento de planilha, todo aquele trabalho que era repetitivo, que me transformava quase num robô, eu automatizei tudo isso. E o que aconteceu? O medo das pessoas da equipe que trabalhava comigo foi substituído por um alívio. Elas ganharam o quê? Mais tempo para quê? Para focar no que realmente importava, para resolver problemas que são mais críticos, para criar coisas, para inovar nas suas rotinas do dia a dia. Mas sabe, aqui está a grande verdade que ninguém costuma contar isso. Dominar a inteligência artificial e a automação hoje é como ter sido uma das primeiras pessoas a dominar a internet lá nos anos 90. É uma vantagem absurda. Muitos se preocupam assim, olha, a IA vai roubar o meu emprego, eu vou ficar desempregado. A resposta, no fundo, é não. A IA, ela não vai substituir pessoas, ela substitui tarefas. Se o seu trabalho é 90% repetitivo, aí sim, o risco ele existe. Mas se o seu trabalho envolve criatividade, estratégia, solucionar problemas, você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Pelo contrário, você vai ser potencializado. Você acabou de ganhar o que eu chamo de um superpoder na sua carreira profissional. E a melhor parte, sabe qual que é? Você não precisa ser um gênio da programação. Você não precisa dominar Python, JavaScript, nada disso. Hoje existem ferramentas visuais onde você cria automações como se estivesse montando um quebra-cabeça de Lego. Você arrasta e conecta bloquinhos. Sabe, você deixa de ser um executor de tarefas para você se tornar um arquiteto de solução, se é que nós podemos chamar assim. E o mercado, sabe, ele paga. E ele paga muito bem por esses profissionais. Pessoas que sabem conectar, sabe, o problema, identificar um problema, identificar uma solução, conectar partes para que esse problema seja solucionado. Mas o maior benefício que eu costumo dizer não é o dinheiro, por isso da pergunta inicial. É algo que o dinheiro nenhum consegue comprar. É aquilo que nós chamamos de liberdade. Liberdade da rotina que te sufoca diariamente. Liberdade para você focar, né, em fazer aquilo que você ama, liberdade para ter mais tempo com a sua família, com as pessoas que você ama, para cuidar de você, para tirar talvez aquele projeto que estava ali na gaveta, que estava retido, tirar ele de lá. É uma liberdade. Quando você automatiza o que é repetitivo, você libera a sua mente para algo que é extraordinário. A IA e a automação não são sobre máquinas, são sobre você potencializar o que nós temos hoje de mais valor, que é a nossa humanidade, a nossa criatividade, o nosso tempo. E aí por isso que eu perguntei para você no início quanto valia o seu tempo, quanto valia a sua hora, né? Minha história, ela vem da Copa da UFMG, da Faculdade de Letras, até liderar uma empresa de tecnologia. Isso não foi um golpe de sorte. Foi sobre entender essa virada de chave antes que o tempo passasse, vamos dizer assim. Foi sobre trocar o medo pela curiosidade. E ao longo dessa jornada, sabe, eu senti uma falta de um lugar para poder conversar sobre isso de uma forma mais prática, sem complicação. Por isso esse canal, né, é de forma descomplicada que eu gosto de falar. Um lugar onde as pessoas podem trocar ideias, tirar dúvidas, ver exemplos reais de como que pode aplicar a tecnologia no dia a dia. Por isso eu decidi criar esse lugar. Eu criei um grupo fechado e um grupo gratuito no WhatsApp. Eu estou chamando ele de
Comunidade Insider IA mais automação. Esse é o nome que eu estou dando para ele nesse momento. Não é mais um grupo para você poder ficar ali mandando bom dia e mensagenzinhas. Não, é um espaço para quem está sério em transformar sua carreira e a sua vida com essas ferramentas, com a tecnologia, com a inteligência artificial e com as automações. É para quem quer colocar a mão na massa, aprender, criar e sim, ganhar muito dinheiro, porque é o que essa área, é o que a tecnologia hoje proporciona para quem consegue entender isso. Lá dentro eu vou compartilhar conteúdos que são mais exclusivos, vou mostrar os bastidores do que eu aplico no meu dia a dia e eu vou responder dúvidas que eu não consigo responder, às vezes aqui pelo próprio YouTube, por esse canal. Se você se sentiu apenas curioso com esse vídeo, olha, tá tudo bem, fique tranquilo, continue acompanhando o conteúdo aqui nesse canal. Eu estou postando conteúdo, eu não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias eu estou postando um conteúdo onde eu falo sobre carreira, desenvolvimento pessoal, sobre como fazer transição, tá? Fique tranquilo. Mas se você se identifica com essa sensação de ser um robô, se sentiu que essa mensagem foi um chamado para você, e se você acha que você está pronto para agir, então eu quero dizer para você, lá dentro desse grupo é o seu lugar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entrar e para que você possa fazer parte desse grupo. Lembre-se, olha, o futuro não é algo que a gente espera chegar, é algo que a gente constrói. E a sua construção, ela começa agora, começa hoje. Agora, no próximo vídeo que eu vou deixar aqui em cima, você vai entender por que nós continuamos aceitando empregos, relacionamentos ou rotinas que não nos fazem felizes, mesmo quando nós sabemos que merecemos mais. E mais importante, como que nós podemos escapar dessa prisão sem se destruir no meio do processo. Então, olha, clique aqui para que você possa assistir esse vídeo. Eu não vou nem me despedir de você, eu espero você lá do outro lado.